Olá, todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula nós vamos criar junto um projetinho, tá bom? Chamado cartão de perfil. E bora lá. Bem, aqui dentro da nossa pasta JavaScript, eu já criei uma pasta chamada cartão de perfil. E podemos ver que ele já está todo estruturado, tá? Nós já temos aqui o arquivo index.html, que é a nossa página principal. Nós criamos aqui dentro da pasta cartão de perfil a pasta chamada CSS, e dentro dele nós criamos o arquivo style.css, aonde vai toda a nossa parte de estilização, tá? Bem, nós criamos também aqui, dentro da pasta cartão de perfil, a nossa pasta JS, tá? E dentro dela nós criamos nosso arquivo script.js, tá? Aonde vai toda a parte lógica para poder fazer toda a parte interativa. Bem, além disso, nós criamos também aqui uma pasta chamada images, tá? E dentro dela a gente tem algumas imagens, tá? Então, nós podemos ver que nós temos aqui 3 imagens. Eu peguei essa imagem da internet, mas você pode estar pedindo para a IA, tá? Fazer para você, ou você pode pegar da internet, enfim, tá? Para que a gente possa estar utilizando aqui, para que a gente possa estar aprendendo, tá? Bem, bora lá, vamos para a aula de hoje, tá? Então, aqui dentro do nosso arquivo index.html, nós precisamos fazer o quê? A estrutura básica de uma página web, a qual a gente já viu na nossa primeira aula de HTML, tá? Como é que a gente faz isso? Shift, ponto de afirmação, e ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. Pronto. Nós já temos aqui o quê? Uma estrutura básica de uma página web, a qual a gente já aprendeu, tá? Eu vou trocar aqui de inglês para português do Brasil. Tá? Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil, tá bom? Aqui eu vou mudar o título, eu vou colocar cartão de perfil, tá bom? Bem, o que mais eu preciso fazer? Veja só, eu tenho aqui tanto um arquivo externo CSS, quanto eu tenho um arquivo externo de JavaScript. Eu preciso interligar esses arquivos aqui à minha página web. E como é que eu faço para interligar? Bem, para interligar um arquivo externo, que é um arquivo CSS, eu preciso vir na cabeça, tá? No cabeçado do meu documento da minha página web, chamar o elemento link, tá? E referenciar o quê? O caminho para esse arquivo. O caminho é onde? Eu entrando dentro da pasta CSS e procurando o arquivo CSS que eu quero estar interligando a minha página web. Então, bora lá. Eu vou entrar dentro da minha página, dentro da minha pasta CSS, tá? Dentro da pasta CSS, eu procuro o arquivo CSS que eu quero interligar essa página. Qual é o arquivo? Style.css. Bem, pronto. Já estamos aqui, tá? Interligando o arquivo CSS à nossa página. Então, eles agora estão interligados. Como é que agora eu interligo o meu arquivo, tá? Externo de JavaScript à minha página principal? Bem, aqui no final, tá? E aqui dentro do meu corpo da minha página web, aqui no final eu vou chamar o elemento script, tá? Eu preciso pegar o atributo src, tá? Para quê? Para que eu possa passar o caminho. Assim como eu tive que entrar dentro de uma pasta para poder pegar o meu arquivo CSS, aqui também eu preciso entrar dentro da pasta JS de JavaScript e encontrar o meu arquivo JavaScript que eu quero interligar a essa página. Então, bora lá? Vou vir aqui, entrar dentro da minha pasta JS e procurar o arquivo JavaScript que eu quero interligar a essa página, que é o qual? O script.js. Bem, agora, salvando, nós já temos tudo interligado. Então, todos os meus arquivos externos, eles estão interligados com a minha página principal, que é meu index.html. Bem, bora lá. Você pode vir, tá? Dentro da sua pasta e procurar a pasta que você criou, tá? No nosso caso, eu chamei de cartão de perfil e procurar o nosso arquivo principal, que é o nosso arquivo index.html, e abrir ele no navegador, tá? Bem, essa é a primeira forma, não vou estar utilizando dessa forma. A segunda forma é, você pode instalar a extensão Live Server, tá? Live Server, isso aqui, tá? E você instalando essa extensão no seu VS Code,
o que você pode fazer? Você pode vir aqui simplesmente apertar. Você tem que estar dentro do arquivo HTML, tá? E apertar aqui no Go Live. Assim, ele fica responsável por abrir, tá? A nossa página principal no nosso navegador. E além disso, toda mudança, tá? Tudo que eu fizer aqui, teste, tudo que eu fizer aqui e salvar, ele automaticamente já recarrega para mim. Então, tudo que eu salvo aqui já é replicado ali no navegador. Então, eu não preciso ficar recarregando a minha página. Então, a gente ganha o quê? Tempo. Facilita a nossa vida, tá? Então, bora lá. Dito isso, vamos criar primeiro os elementos que vai ocupar o corpo da nossa página web, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um main, tá? Quando eu falo que é o main, gente, quer dizer que ele é o conteúdo principal da minha aplicação, tá? Vou criar aqui um H1 e eu vou dizer que o meu H1 eu quero que tenha dentro dele uma mensagem escrito gerenciamento de perfil de usuário, tá? Agora, se eu salvo, eu vejo que eu tenho aqui o título, tá? Gerenciamento de perfil de usuário. Bem, bora lá. Dentro do meu main, tá? Embaixo do meu H1, eu vou criar uma div, tá bom? Bem, bora lá. Aqui dentro da nossa div, gente, vai vir um conteúdo que será preenchido lá do JavaScript, tá? Eu estou criando a nossa div aqui, mas ele vai ser preenchido lá no JavaScript, tá bom? Então, bem, aqui finalizamos, tá? Os nossos elementos da nossa página. Bem, eu preciso estilizar isso aqui. Então, eu preciso criar aqui algumas classes, tá? Bem, eu vou chamar aqui o atributo class, tá? Por quê? Porque eu lá no meu CSS, no meu arquivo CSS, eu vou ter um seletor de classe, tá? Que vai ter o nome app container. Eu ainda não tenho esse cara, mas eu vou ter, tá? Bem, além disso, eu vou criar, tá? Também vou chamar aqui o meu atributo class, porque lá no meu CSS eu vou também ter uma classe, um seletor de class, que eu vou chamar ele de profile card, que eu ainda não tenho, tá? Ele ainda não existe, mas ele vai existir. Bem, eu vou também chamar aqui o atributo ID e eu vou criar aqui o carinha chamado profile card, tá? Bem, bora lá. Vamos lá estilizar, tá? Então, vamos aplicar aqui alguns estilos para a nossa página. A primeira coisa eu quero fazer é criar um estilo, tá? Para o corpo da nossa página. Então, eu vou vir aqui, tá? Eu chamo aqui o seletor de tag, tá? Que eu estou passando uma tag, que é o corpo da nossa página. E eu vou passar aqui, vou escolher aqui um font family, tá? Eu vou chegar e eu vou escolher esse carinha aqui, tá bom? Pode ver que eu salvei, ele já replicou lá. Bem, bora lá. Eu vou colocar aqui também aqui o line range, que a gente já viu, né? Que é que a gente define a altura da linha para melhorar a legibilidade do texto, tá? Eu vou passar mais rápido, gente, nessas partes, porque a gente já falou nisso no CSS, tá? Então, quem não assistiu as aulas de CSS, sentir alguma dificuldade, embora que eu vou explicar, tá, gente? Não vou ficar falando detalhadamente, mas eu vou falar o que a gente está fazendo, né? Isso é óbvio, tá? Não vou deixar ninguém no escuro, né? Mas se sentir algum tipo de dificuldade, tenta estudar um pouquinho mais de CSS, tá bom? Então, bora lá. Eu vou colocar a cor do texto, tá? Vou colocar um cinza escuro, então 33. Vou colocar uma cor de fundo, então background color. Eu vou colocar aqui F5, F5, F5. Eu vou remover a margem, tá? Então, eu vou colocar 0. Assim também como eu vou remover o pad, tá? Vou colocar aqui 0. Então, a gente está removendo o espaçamento externo, assim como a gente também removeu o espaçamento interno, tá? Bem, dito isso, eu vou criar tá, nossa classe, o nosso seletor de class. Como é que a gente cria uma classe? Como é que a gente define ele?
ponto. Então, ponto e dando o nome dele, tá? Então, app-contém. Lembrando, gente, que o mesmo nome que está aqui tem que ser passado aqui, tá? Para que ele possa aplicar. Bem, bora lá. Eu vou colocar, vou definir o máximo de largura, tá? Pro meu container. Eu vou colocar aqui que é 1.200 pixels. Eu vou colocar aqui uma margem externa, em cima e embaixo eu não vou colocar, tá? Mas dos lados eu vou colocar alto. Quando eu coloco alto aqui, gente, é porque eu quero centralizar horizontalmente o conteúdo, tá? Então, ele está centralizando o meu conteúdo, tá? Vou colocar aqui um pad, 2 RM, tá? A gente já falou sobre isso. Então, eu estou adicionando aqui, gente, um espaçamento interno em todas as direções, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou dizer que o elemento que tiver essa minha classe, tá? E que dentro dele tiver um H1, e a gente pode ver que o elemento que tem a minha classe app-container, ele tem um H1, tá? Então, todos os meus H1 dentro desse main, ele vai receber um tipo de estilo. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar o texto dele, tá? E centralizar. Então, agora eu estou centralizando o meu texto. Bem, o que que eu quero fazer? Eu quero também mudar a cor do meu texto, tá? Então, colo. Eu vou colocar aqui 2C, 3C, 50. A gente pode ver que a gente está mudando a cor do nosso texto. Além disso, eu quero colocar um espaçamento aqui embaixo, tá? Então, mais um espaçamento não interno, um espaçamento externo. Quando eu falo espaçamento externo, a gente fala de margem, tá? E se eu estou falando que eu quero colocar embaixo, então a gente está falando margem, volta, tá? Vou colocar também 2RM, tá? A gente já falou sobre esses 2RM, tá, gente? Bem, então a gente já aplicou aqui esse espaçamento aqui embaixo. Bem, vou criar aqui o font size, tá? O tamanho do texto. Então, eu vou dizer que vai ser 2.2RM. Então, a gente vai deixar ele um pouquinho bem maior aqui para a gente poder visualizar. Então, eu estou definindo que é o tamanho da fonte do título. Bem, acabou essa parte, tá? Bora lá. Aonde vai ser colocado o nosso conteúdo? Não é dentro dessa div? Deixa eu diminuir aqui um pouco para a gente poder visualizar. Não é dentro dessa div que eu falei que vai ser colocado o nosso conteúdo, né? Que vai ser preenchido lá pelo JavaScript. Então, bora criar aqui, tá? Um estilo para ele. Então, eu vou vir aqui, ponto, profile, traço card, quer dizer que eu estou criando aqui um seletor de classe, então eu estou criando uma classe, tá bom? E agora eu vou definir o estilo do meu perfil de card, tá? Então, bora lá. Eu vou definir, primeira coisa, qual é o máximo da largura dele, tá? Então, o máximo da largura vai ser de 500 pixels. Eu vou colocar aqui uma margem, tá? Quando eu falo margem, estou falando sobre o quê? Espaçamento externo. Então, eu vou colocar em cima e embaixo, vai ser de 2RM, tá? E ele vai ficar o quê? Centralizado. Então, eu vou centralizar o cartão e adicionar uma margem vertical. É isso que eu vou fazer, tá? Além disso, eu vou colocar um espaçamento interno em cima e embaixo e dos lados de 2RM. Bem, além disso, eu vou colocar uma cor de fundo, tá? F, 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 tá? Então, eu vou colocando aqui uma cor branca. A gente já pode ver ele aparecendo aqui para nós, tá? Bem, além disso, eu vou deixar ele arredondado, as bordas aqui arredondadas. A gente faz isso, bem, utilizando essa propriedade. Bem, vamos lá, 12 pixels. Então, podemos ver que já ficou arredondado. Bem, vou também colocar uma sombra, tá? Então, 0,4 pixels, 20 pixels, RGBA, tá? Os 3 primeiros números são a cores, então vai ser preta. E o último número é a opacidade, tá? Então, eu vou dizer que é 0,10%. Bem, tudo isso a gente já falou, a gente já viu, não é nada novo, tá bom? Bem, acabou aqui, tá?
Bem, tem mais coisa para a gente fazer, só que o que eu vou fazer? Vou deixar para voltar aqui, tá? Depois que a gente passar ali no nosso JavaScript e criar os elementos. Depois disso, nós voltamos aqui e continuamos a estilizar os nossos elementos, tá? Para que você possa ver. Porque se eu já criar aqui os estilos, sem a gente ter eles aqui, né, os elementos na nossa tela, vai ficar meio que vocês sem entender, né, o que está sendo feito, tá bom? Então, bora lá. Então, vamos para o JavaScript, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, dentro do meu elemento, dentro do meu JavaScript, tá? É falar para ele assim, olhe para minha página web, tá? Então, olha aqui para a minha página inteira. E aí, advent listen, tá? Eu quero que ele fica escutando, tá? O que eu quero que ele fique escutando? O tom. Continuity. E é isso, tá? Olha, o que eu tô falando para ele assim, olha, aguarde o carregamento completo do DOM de executar qualquer conteúdo. Espere primeiro a minha página ser carregada para depois a gente poder executar o que a gente quer fazer, tá? Bem, depois que ele escutou, eu vou chegar para ele e vou criar uma função, tá? Uma function. A gente já falou sobre isso. Bem, vai ser uma função anônima até o momento, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer, tá? Quando a minha página carregar, tá? Eu vou entrar aqui dentro e aí eu vou criar. Eu quero que ele crie uma constante, tá? Que vai ser um objeto para mim. E eu vou chamar ele de profile data, tá? O que é? Eu quero já passar aqui os dados, tá? Esses dados poderiam vir de uma API, poderia vir de um banco de dados, poderia vir de qualquer outro lugar, tá? Mas eu já vou estar criando esses dados, tá? Para que a gente possa aplicar esses dados dentro da nossa aplicação. Bem, bora lá. Então, vou criar aqui um objeto, tá? Que vai conter os dados iniciais do perfil do usuário. E aí eu vou dizer, olha, name, seu name, tá? Vou colocar aqui Jéssica Smith, tá? E qualquer nome, tá? Poderia colocar aqui Maria. Opa, difícil escrever Maria, hein? Maria. Maria Smith, tá? Então poderia ser qualquer nome. Bem, qual é a idade da Maria Smith? Ela vai ter 30 anos, tá? Vou colocar aqui uma descrição, tá? Então vai ter um description, tá? E eu vou dizer que a Maria, ela é front-end, tá? Developer. Então, ela é uma programadora front-end. Além disso, eu vou falar que a Maria, ela também, né, já que ela trabalha com front-end, né, uma desenvolvedora front-end, ela utiliza um framework. Qual é o framework? Então, ela utiliza o Angular. E ela é o quê? Ela é especialista em Angular, tá? Eu poderia colocar mais coisas, mas isso aqui tá bom. Bem, preciso colocar uma imagem, né? Para esse perfil. A imagem, ela vai vir de onde? De dentro da página, da pasta images, tá? Então, nós temos aqui a nossa pasta image. Então, vai vir daqui de dentro, tá? E eu já vou passar a nossa primeira imagem, que vai ser o avatar 1, que é o que? PNG, tá? Essa é a extensão. Então, eu estou passando aqui qual? O caminho para a imagem do avatar, tá? Bem, certifique, gente, que você tem essa pasta e que você tem alguma imagem, tá? E coloque um nome e a extensão da sua imagem, tá? O meu aqui é avatar.png. Bem, dito isso, bora lá, vamos continuar. Eu vou criar outra constante, tá? Que eu vou chamar de profile kite, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar de novo, olha, documento. Olha,
olhe aqui a minha página inteira, tá? E procure o elemento, tá? Que tem o ID, o ID, que tem o ID Profile Card, tá? Então, ele vai olhar para a minha página inteira e vai procurar o elemento, que nesse caso é uma div, tá? Que tenha esse ID. Bem, quero que atribua isso aqui dentro da minha variável. Bem, dito isso, agora eu posso começar a trabalhar, posso começar a fazer o que eu quero fazer, porque lembra que eu falei que dentro da minha div aqui é onde vai ser colocado o conteúdo, que vai ser preenchido o conteúdo, só que o conteúdo eu não falei que ele vem do JavaScript, então agora eu tenho que começar a criar, eu tenho que pegar esse conteúdo e começar a colocar dentro da minha div. Então, bora lá. Eu vou criar aqui uma constante, tá? E eu vou chamar ela de edit BTN, tá? O que isso aqui quer dizer? Que vai ser o botão de edição. Bem, de novo eu vou falar, olha para minha página inteira, tá? Então, documente. Eu acredito que isso aqui, gente, né? A gente já falou tanto que já tá na cabeça de vocês, né? Acredito que nas próximas aulas eu não vou ficar mais tocando tanto nesse assunto, que esse carinha é quando a gente fala para ele observar toda a nossa página, tá? Então, bora lá. Documente, observe aqui a nossa página inteira e é o que você vai fazer, tá? Agora que ele observou a minha página inteira, eu quero crie um elemento, então create element, tá? Então, crie um elemento chamado botão, tá? Que é o quê? Um botão, tá? Então, eu tô falando para ele o quê? Olha, cria um botão de editar, tá? Que inicialmente, gente, ele vai estar o quê? Vazio. E ele será configurado o quê? Mais adiante. Mais adiante a gente vai o quê? Configurar esse botão. Então, eu estou falando para ele, olha, cria um elemento, tá? Chamado e adiciona aqui dentro dessa minha variável, dessa minha constante. Bem, tudo bem? Bora lá, vamos continuar, tá? Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho para a gente poder ter uma visão mais aqui, né? O que a gente está fazendo. Pronto. Acho que fica melhor para vocês. Bora lá. Agora eu vou criar uma variável, tá? Lembra, gente, uma constante, a gente falou sobre constante já. Uma constante é algo que não pode ser mudado, tá? É algo que a gente está criando e não deve ser mudado. Já uma variável, não, uma variável a gente pode mudar, tá? Então, let is, tá? É editável, tá? Edit, tá? Eu vou colocar como false, tá? Então, eu estou criando uma variável, tá? Que ele vai controlar se o usuário está em modo de edição ou visualização, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. É isso que eu quero fazer, tá? Então, bora lá, vamos continuar. Agora, tá? Que já iniciei aqui, já esperei o meu documento carregar aqui os elementos. Chamei aqui uma função anônima, tá? Então, ele cria para mim aqui, tá? Um objeto com algumas informações de um usuário, tá? Ele pega ele olha lá para minha div, então ele atribui aqui para dentro da minha profile card, ele cria para mim aqui um botão, eu já criei uma variável, tá? Para a gente poder fazer o controle ali se o usuário está em modo de edição ou visualização. Agora vamos criar uma função, que vai ser a nossa função principal, que ele vai renderizar o quê? O perfil base no estado atual, tá? Então, bora lá. Vou criar aqui um function, tá? Que é uma função, e eu preciso dar um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui render profile. Por quê? Porque ele vai renderizar o quê? O nosso perfil, tá bom? Bem, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou pegar a nossa div, tá? Olha aqui, Profile Card. E eu vou fazer o quê? Vou chamar aqui o nosso carinha item HTML. Vou limpar ele, tá? Se tiver alguma coisa aqui, bem, quando eu chamar essa função, ele limpa o conteúdo atual do nosso container do cartão de perfil, tá? E agora a gente pode o quê? Continuar, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou criar uma outra constante, tá? Então, constante, vou chamar ele de avatar container
tá? E eu vou falar para ele, ó, olha lá a minha página, então olha aqui o meu documento inteiro. E aí faz o que para mim? Cria um elemento, tá? Então, create element, cria o quê? Uma div, bom? Então, ele vai criar aqui uma div para mim. Bem, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, tá? Onde está minha div? Dentro de avatar contain. Então, vou acessar ela, avatar contain. E eu quero o que eu quero fazer, tá? Eu quero pegar essa minha div e criar uma class, dar um class name. Quer dizer o quê? Que eu quero criar uma classe para dentro da minha div, tá? Que eu vou chamar de avatar container. Tá? Bem, depois a gente vai ter que inicializar ele lá no nosso arquivo CSS, tá? Bem, avatar container. Bem, vou fazer aqui o quê? Uma verificação. Se avatar container, não, avatar container não, cadê o profile? Se profile data.avatar. O que eu quero fazer? Né? Eu quero verificar se né, se está havendo um avatar definido, tá? Se houver esse avatar definido, quer dizer que se existir, né, essa imagem, eu quero criar um elemento da imagem e adicionar ao container, tá? Então, como é que eu vou fazer? Bem, a imagem, ela existe, ela já está aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. Eu tenho que vir aqui e fazer o quê? Vou criar uma constante, vou chamar de avatar image, tá? E aí, eu preciso falar para ele, ó, olha para minha página inteira, como é que eu faço para ele fazer, como é que eu faço para ele olhar? Documente. Documente. Tá, olha para minha página inteira e o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele crie um elemento de imagem, tá? Porque eu preciso dessa minha imagem no meu container, tá? Bem, bora lá. Agora que ele criou para mim o elemento image, tá? Eu vou vir aqui, que eu vou falar, olha, avatar image, que é meu image, que é meu img, né? Que é o meu elemento HTML. O que eu quero que você faça para mim? Crie um atributo chamado src, tá? Bem, eu preciso passar o caminho. Aonde é que está o caminho? Bem, tá no meu profile guide, tá? Ou meu profile guide, não, meu profile data. Meu profile data tá aqui dentro, tá? Que é o meu objeto. E onde ele está? Tem aqui no avatar. Então, acessa a chave avatar, tá? Que ele retorna para mim o que? O seu valor. Então, ele vai me retornar esse caminho para dentro da minha image, tá? Seria a mesma coisa, gente. Eu tenho isso aqui, ó, tá? Eu tenho um img, tá? Que eu pedi para ele criar para mim e eu peguei e chamei esse carinha aqui, ó, o src, tá? E aí eu falei para ele assim, olha, você vai receber SRC o quê? Esse caminho aqui, ó. Tá? É isso aqui que você vai receber, tá? E aí, ele vai pegar minha imagem, tá vendo? Que ele tá pegando minha imagem, então, funciona, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Bem, agora já passei o caminho, tá? Além disso, quando a gente criou aqui o nosso IMG, tá? A gente viu que também a gente já vem aqui o que? O ALT, né? Que é o que? Caso a nossa imagem não recarregue, a gente precisa, né, aplicar texto, né? Que é um texto alternativo para acessibilidade, tá, gente? Então, a gente sempre precisa colocar isso aqui. Então, vamos colocar aqui avatar, image, tá? Que é o nosso elemento image. Eu vou também utilizar o ALT, tá? Que é um atributo. E eu vou passar para ele que é o profile avatar, tá? Bem, além disso, bora lá, vamos continuar. Eu vou vir aqui e vou falar, olha, avatar image, que tem o meu elemento image, eu quero criar uma class name, tá? Bem, que eu vou chamar de avatar.
Lembra, esse class name, gente, é uma classe. E a gente utiliza essa classe, que é um seletor de class, lá no nosso estilo, lá no nosso CSS, para aplicar estilo aos elementos HTML, tá? Então, a gente vai estar aplicando depois eles aqui. Bem, bora lá. Agora que eu já, né, fiz toda a parte aqui para o meu image, como eu estivesse fazendo lá no meu HTML, eu vou vir aqui, avatar contain, tá? Que é o meu, que nós criamos ele aqui, que é uma div. Eu vou vir aqui, vou colocar que eu quero adicionar a imagem ao contain. Então, append. Então, eu quero adicionar quem? Quem vai ser o filho da minha div, minha imagem, que está onde? Dentro da minha variável avatar image. Vendo, gente, que as coisas, elas se encaixam, é fácil de entender, assim que a gente consegue entender o que cada coisa faz, abre a nossa visão e deixa de ser tão complicado, tá? Então, veja só, a gente está adicionando como filho do nossa div, quem? Nosso image. Dentro da nossa div, a gente vai ter o quê? Um elemento de imagem, tá? Pronto, é isso. Simplesmente isso. Bem, pronto. Depois disso, o que eu vou fazer aqui, tá? Vou vir aqui no meu profile card, tá? Quem é meu profile card? Gente, ele tá aqui, tá? O nosso profile card é esse carinha aqui, é essa div, tá? Bem, eu preciso adicionar o que a gente criou já dentro do nosso profile card, tá? Então, eu vou vir aqui, append, tá? Quem vai ser o filho do nosso profile card, da nossa div? Vai ser quem? Nosso container. Então, eu vou ter uma div, dentro da nossa div, a gente vai ter outra div, tá? Então, a gente vai adicionar o avatar container, tá? Então, a gente está adicionando o container ao nosso cartão. É isso que a gente está fazendo. Bem, bora lá. Ainda não terminamos, tá? Precisamos ainda continuar aqui. Vamos renderizar ele aqui? Pronto. Para que a gente possa ver, tá? Então, a gente espera carregar a nossa página para depois chamar a nossa função, tá? E ela está chamando aqui quem? O que vai renderizar o nosso perfil, tá? Então, agora fica melhor porque vocês conseguem ver o que a gente está fazendo e acontecendo as coisas, tá? Bem, bora lá. Além da imagem, né, da página da imagem, enfim, que precisa ser estilizado, né, que ainda não está estilizado, mas a gente vai estilizar, a gente precisa ter o cabeçalho do nosso perfil, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova constante, tá? E aí, eu vou chamar ela de profile, que vai ser o quê? Cabeçalho, tá? Cabeçalho do perfil. Bem, eu vou vir aqui, olha para a nossa página inteira, eu vou falar para ele o quê? Cria um elemento. Então, create elemento, tá? Qual é o elemento que eu quero criar? Tive, tá? Bem, novamente, onde está a nossa div? Dentro dessa constante. Chamo ele, vou fazer o quê? Vou dizer, quero criar um class name, uma classe, tá? Para depois a gente poder estar utilizando ele para estilizar. Profile, tá? Aqui é o quê? O cabeçalho do nosso perfil. Bem, bora lá. Vou criar novamente uma constante aqui, que agora eu vou chamar de profile title, tá? Que vai ser o quê? O título do nosso cabeçalho, tá? Bem, olha para minha página inteira, faz o que para mim? Create elemento, tá? Bem, se agora eu vou falar sobre título, tá? Bem, vai ser um cabeçalho, H1, H2 até o H6, tá? A gente já falou sobre esse carinha também. Bem, então a gente vai criar aqui um H2, bom? Bem, agora nós temos aqui um H2 dentro do nosso profile title, tá? Bem, já que eu tenho um H2, eu posso passar o quê? O texto. Então, text, tá? Que é o conteúdo de texto para o meu H2. Qual é o conteúdo de texto para o meu H2?
informações do perfil, tá? Bem, bora lá. Ah, eu vou fazer agora algumas configurações de botão de edição, tá? Por quê? Porque as coisas têm que acontecer aqui de uma forma diferente, tá? Eu criei um botão aqui, tá? Lembra que eu criei um botão? Onde eu criei o botão aqui, Edit BTN, tá? E aí o meu botão, ele tem que funcionar tanto para poder editar quanto para cancelar, tá? Então bora lá, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar ele aqui, Edit BTN, tá? Também atribuir uma classe, tá? Para ele. Qual vai ser a classe? Edit BTN, tá? Que a gente vai utilizar ele depois. Bem, agora que eu já tenho aqui, já defini minha classe, vamos lá, vamos trabalhar com ele, tá? Bem, isso aqui é um botão, tá? Então, primeira coisa, eu quero atribuir um texto para ele. Como é que eu faço para atribuir um texto? Text content, tá? Conteúdo de texto para o meu botão. Bem, eu poderia vir aqui e dizer qual é o texto, mas esse texto vai variar, tá? Como é que ele vai variar, tá? Se estiver em modo de edição, tá? Se edição for verdadeiro, então vai ser cancelar, tá? Então, o nome do botão vai estar o quê? Cancelar. Se não, se ele não tiver em edição, tá? Aí o nome do botão tem que estar o quê? Editar perfil. Em outra palavra, gente, se o botão aqui tiver no modo, tá? Se ele tiver true, porque ele está em modo de edição. Então, o nome que tem que aparecer aqui não é editar perfil, tem que ser que cancelar. Eu tenho que dar a oportunidade para o meu usuário sair disso, tá? Sair, então cancelar. Se ele não tiver em modo de edição, tá? Então eu tenho que dar a chance dele poder editar aquilo. Então ele vai aparecer o quê? Editar perfil. Então o botão, depender dessa variável aqui, ele vai ter o texto cancelar ou editar perfil, tá? Bora lá. Eu tenho um botão, então eu quero criar um evento para esse meu botão. Então vai ser o quê? O clique, tá? Então vocês podem ver, gente, que a gente consegue chamar aqui o quê? Os atributos, tá? Então nós temos aqui o que é o evento de onClick. Vem, o que eu vou passar para ele, tá? Eu vou definir, tá? A função que será executada ao clicar. Bom, então bora lá. Isso aqui que vai ser aplicado. Bem, segura aí, tá, gente? Guarda essa informação aí, porque a gente vai chegar nessa parte aqui, tá? Onde ele vai editar. A gente não tem ainda essa função, tá? Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é criando o nome para essa função aqui, né? Colocando ele aqui, mas a gente ainda não tem essa função. A gente vai criar essa função que vai ter esse nome, tá bom? Então, bora lá. Então, quando clicar no botão, ele vai ter que chamar essa função que não existe ainda. Bem, então bora lá. Vamos continuar, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui, Profile, cabeçalho, tá? Que se vocês lembram, a gente criou ele aqui em cima, tá? Que ele é uma div. E eu quero adicionar, tá? O filho dessa minha div, tá? Append. O filho da minha div, tá? Vai ser quem? O título, o profile type, tá? Então, dentro da minha div, eu vou ter quem? O H2. Então, eu estou adicionando o H2 dentro da minha div, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou tornando quem? O H2, filho da minha div. Bem, além disso, o que eu vou fazer, tá? Eu preciso adicionar dentro da minha div, tá? Aqui minha div, que é o cabeçalho, né? A cabeça, o cabeçalho ali do nosso cartão. Eu também quero adicionar como filho dele, tá? Preencher o nosso botão,
tá? Então, edit botão, tá? Que é um button. Então, o elemento button também está dentro da nossa div. Então, a gente tem nós temos uma div, tá? Que é o nosso profile head, e dentro dele nós temos o H2 e nós temos um botão, tá? Para que você consiga assimilar aí o que estamos fazendo, né? O que está sendo criado. Bem, bora lá, tá? Eu vou adicionar também, tá? O cabeçalho ao nosso cartão. Então, nós temos o que é o nosso profile card, tá? Se nós voltar lá em cima, a gente vê que a gente chamou ele, tá? Que o nosso profile card já tá criado aqui, aqui, tá? Ele é uma div, tá? Só para que a gente comece a enxergar as coisas. Opa, só vai aqui, nossa div, pronto. Ele é uma div. E aí, essa div, eu quero que ele tenha filho, tá? O filho dessa div aí, tá? Atende. Vai ser quem? A nossa div aqui, que é o cabeçalho do nosso cartão, tá? Então, profile o REC, tá? Então, a gente está adicionando o cabeçalho ao cartão. Bora lá. Vamos continuar aqui. Vou vir aqui criar um const profile info, tá? Vou dizer, olha minha página inteira, cria para mim um create elemento, cria um elemento chamado div, tá? Novamente, eu quero criar agora uma outra div. Então, eu quero criar o container das informações do meu perfil, tá? Eu criei a parte que vai ser da imagem, agora eu quero criar a parte das informações, tá? Bem, a parte da informação, eu preciso fazer uma coisa, tá? Class name, eu vou criar aqui uma classe, mas aí eu vou ter que observar ele conforme vai estar a edição, tá? Se ele tiver em formato de edição, tá? Aí ele vai receber como a classe o profile info de info, porque vai ser a parte de edição, né? Então ele vai trabalhar de uma forma diferente. Senão, ele vai ter que ter uma outra estilização, tá? Que é só visual mesmo, profile info, tá? Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar parágrafos, tá? Com os dados do perfil, tipo o nome, a idade, a descrição, tá? Então, eu vou criar para cada um deles. Lembra, gente? A gente criou lá em cima já a base. A gente disse que o perfil, né? Ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem uma descrição e ele tem o avatar, tá? Bem, eu preciso que essas informações elas sejam realçadas aqui, tá? Então, bora lá. Vou criar uma constante, name para, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, document.create elemento. Novamente, eu vou criar um elemento dentro do meu documento e esse elemento vai ser o quê? Um parágrafo, tá? Bem, agora que eu tenho esse parágrafo dentro da minha variável, dentro da minha constante chamada name para, tá? Eu vou vir aqui, ponto in HTML, porque eu vou colocar aqui uns elementos HTML, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o stronger, que deixa negrito, tá? Vou colocar aqui, ó, nome. Vou fechar. Eu gosto, gente, de vir primeiro aqui e fazer as coisas aqui, porque eu ganho tempo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar aqui, stronger, tá? Então, veja que ele já abre, já fecha para mim, tá? Então, eu gosto de vir aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Aí, eu venho aqui, eu copio, porque agora ele já tá prontinho aqui do formato certo. E pronto, já tá pronto. Agora, eu posso continuar aqui numa boa, tá? Bem, vou chamar uma variável, então eu tenho que colocar o cifrão e a chave, tá? Dentro da chave eu chamo uma variável. Então, eu vou vir aqui, vou acessar
o meu objeto profile data, tá? E quem? O name, tá? O nome, tá? Se não tiver nada, se não tiver nome lá, se tiver vazio, eu vou colocar aqui not, tá? De não especificante, tá? Não especificado. Bora lá. Pá. Calma aí, gente. Que eu fiz um negócio aqui errado. Esse negócio tem que estar dentro da chave, né? Que ele tem que fazer a verificação. Pronto, tá certinho. Tá? Para que vocês possam ver, tá? Bem, essa parte aqui, para ganhar tempo, eu vim aqui, fiz um HTML, tá? Aqui eu chamei o cifrão e entre a chave eu coloquei o nome da variável, tá? Então, o nosso objeto está dentro de profile. Opa, profile data. E aí, para mim poder acessar quem? A chave name, tá? Porque a chave name vai me retornar o que? O seu valor. Se não tiver nada dentro da chave name, quer dizer que ela está vazia, eu vou dizer então que não foi especificado o nome, tá? Bem, agora eu tenho que fazer o restante também, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar e eu vou colar para ganhar tempo. Bem, no lugar de name para, vai ser o quê? Idade, tá? Bem, aqui vai ser o quê? Idade. Agora, o valor que eu vou estar acessando não é mais o nome, né? É a idade. E o resto continua a mesma coisa, né? Se não tiver idade lá, então não foi especificado. Bem, já fiz para o nome, já fiz para a idade. Ainda falta. Bora lá, copiar, colar, tá? Agora não é mais para a, a idade, tá? Agora é para descrição. Eu vou apertar Ctrl D, tá? Para ele já pegar também o de baixo. E vou colocar aqui DEESC, tá? Então, a gente tá só abreviando, tá? Texto de descrição. Bem, estamos criando aqui também um parágrafo, tá? Bem, e aqui, no lugar de idade, eu vou colocar aqui sobre. Bem, o que eu tenho que acessar aqui não é a chave da idade, mas sim da description, da descrição. Bem, se não tiver nada, então não foi especificada a descrição. Pronto, acabou por aqui, tá? Bora lá. O que eu vou fazer? Eu quero adicionar, tá? Os parágrafos ao meu container de informação. Então, onde está ele? Está dentro aqui, a gente criou ele aqui, o profile if, tá? Que é uma div. Então, vamos lá. Profile if. Profile if. Eu vou adicionar como filho seu o parágrafo name para. Tá? Então, eu estou criando dentro da div o quê? Um parágrafo para o nome, um parágrafo, tá? Para a idade e um parágrafo para a descrição, tá? Então, eu atribuí como filho do meu profile if, que é uma div, esses três parágrafos, tá? Bem, agora eu preciso pegar essa div e colocar ele aonde? Dentro do nosso profile card. Então, profile card, que é uma div, você vai receber como filho também uma div, que vai ser o nosso profile if, tá? Que dentro do profile if nós temos o quê? Os parágrafos, tá? Então, bora ver se o nosso profile card já está crescendo. Ele tem várias outras divs, ele tem parágrafo, ele tem H2, ele tem image, então ele tem algumas coisas, tá? Bem, bora lá. Vamos continuar que ainda temos aí chão pela frente, tá?
Bem, agora eu vou criar aqui uma constante e eu vou chamar profile form, que vai ser o formulário, tá? Para ser preenchido quando estiver no formato de edição, tá? Então, documente ponto create elemento e eu vou criar o quê? Uma div, tá? Então, bora lá. Qual é o meu pensamento, tá? Eu estou criando um container do formulário de edição que ele vai aparecer apenas, gente, quando o edição for true, tá? Quando estiver em formato de edição, esse formulário vai ter que aparecer para que o usuário ele possa, tá? Fazer a modificação dos dados lá, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui, que nós temos nossa div, vou chamar ele aqui, vou dizer que eu vou ter um class name, só que novamente eu vou fazer aqui uma verificação. Está em formato de edição? Se estiver em formato de edição, vai ser profile, form, John, form, tá? Se não, então não está em formato de edição, normal, ele vai continuar aqui como profile, form, tá? Veja só, a gente ela fez a verificação, tá? Por quê? Porque as coisas vai acontecer no nosso navegador a depender de qual modo ele esteja. Em modo de edição, vai funcionar de uma coisa. Em modo de visualização, vai acontecer de outra forma, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Vou pegar aqui, tá? A nossa div. E a primeira coisa que eu vou fazer é, toda vez que inicializar, ele tem que limpar, tá? A nossa div. Então, eu vou limpar o conteúdo anterior, se houver, tá? Se houver, eu limpo ele. Bem, agora eu preciso fazer agora as verificações, tá? Por quê? Preciso ver, vou verificar. Está em modo de edição, tá? Lembrando, gente, se isso aqui tiver, se aqui dentro tiver false, tá? Isso aqui não entra aqui, porque no if, tá? O if, ele só executa, tá? Se for verdadeiro. Então, no if, eu só entro dentro dessa chave se a condição aqui retornar true. Então, se tiver em formato de edição, aí ele vai fazer. Se não, ele não vai entrar aqui dentro, não vai fazer nada disso, tá? Então, se estiver no modo de edição, eu quero dizer tal coisas. Que coisas são essas, tá? E agora se prepara, porque agora a gente vai criar, tá? Os grupos de formulário para cada campo, tá? Então, bora lá. Vamos criar esses grupos. Criar uma constante chamada name, tá? Que vai ser o nosso grupo de nome. E aí, agora vamos lá, tá? Eu vou chamar aqui uma função chamada create, que a gente não tem ele ainda, mas a gente vai criar ele, tá? Create form grupo, tá? Bem, a gente precisa criar esse formulário. A gente vai passar o name, aí a gente já vai entender, tá? O nome. Quando a gente for para lá, vocês vão entender o porquê que a gente vai ter que ter esses carinha aqui, tá? Então, a gente tá passando como atributo name, nome, text. Então, isso aqui a gente já imagina que é o tipo, né? Vai ser text. A gente precisa passar aqui o nome, né? Então, o profile data name para poder retornar o profile name. Opa, tá faltando aqui ainda. Pronto. Profile data.name. Vou passar aqui. Entre com o seu nome, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Informe seu nome. Caso esteja vazio, eu vou falar para ele, olha, informe seu nome, tá? Bora lá, vou criar para os demais, tá? Então, agora, no lugar de ser name aqui, vai ser o da idade.
Bem, aqui eu vou colocar idade. O tipo vai ser number. Vocês vão entender melhor, gente, quando a gente criar essa função, tá? Agora, talvez olhando, né? Para quem já tem um pouco mais de conhecimento, sabe o que está acontecendo, né? Para quem não, já fica um pouco perdido e eu entendo, tá? Bem, agora tem que ser a descrição. Description. Aqui, vou colocar aqui sobre. O tipo já não vai ser mais de texto, vai ser um text area, né? Que ele precisa ter mais espaço para digitar sobre ele, caso ele deseje, né? Então, text area. Tem que acessar aqui o description. E aí, se é text area, né? Vou colocar aqui. Fale um pouco sobre você. Sei lá, tá? Pode ser qualquer coisa aí. Bem, agora tem a parte do avatar também, tá? Agora presta atenção aqui, gente. Aqui já muda um pouquinho, tá? Bem, vai ser o avatar. Deixa eu chamar de avatar. O name vai ser avatar. Vou colocar aqui avatar URL, tá? Que eu preciso do caminho. O tipo vai ser um URL, tá? Seja o caminho da internet, ou seja, o caminho da pasta aqui, eu preciso que ele passe para mim um caminho, tá? Bem, vou pegar o que já tem lá no profile data URL. É, e eu vou falar para ele assim, informe seu avatar. Prontinho, tá? Então a gente precisa desses quatro campos. Por que a gente precisa desses quatro campos? Porque são os quatro campos que a gente criou aqui, gente, ó. Name, idade, descrição e avatar, tá? Então são esses quatro carinha aqui. Bem, bora lá, tá? Vou criar aqui novamente uma constante. Vou colocar aqui salve BTN, então vai ser o botão de salvar a alteração feita por usuário, tá? Então eu vou criar dentro da nossa página. Então, olhe para a nossa página inteira e crie para nós, create elemento. Cria qual elemento? O elemento button, tá? Bem, vou acessar agora esse botão, vou criar um class name para ele, tá? Que vai ser só um salve.bt. Além disso, vou acessar aqui o salve BTN e vou adicionar um texto para o nosso botão, tá? Então, salvar alterações, tá? Bem, além disso, né, o nosso botão, eu vou adicionar um event list, então ele vai ficar observando, ele vai ficar escutando esse botão. E quando alguém clicar nele, eu quero fazer alguma coisa, que vou chamar uma função que ainda não existe, que vai se chamar salve profile, tá? Então, veja só, gente. A gente tem algumas funções aí ainda para criar, tá? Eu vejo que nós temos coisas para fazer, tá? Agora, por fim, eu vou adicionar todos os campos, tá? E o botão ao nosso formulário, tá bom? Então, aonde está o nosso formulário que a gente criou, o Profile Form, que é a nossa div, tá? Então, lembre lá, gente, é uma div. Então, eu acho mais fácil falar assim, tá, gente? Então, dentro da nossa div, tá? Que tá dentro do Profile, Profile Form, tá? Tem um negócio errado aqui. Deixa eu mudar aqui, gente. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Profile Form. Agora sim, tá certo? Bem, bora lá. Eu vou adicionar como filho dessa div quem?
o nosso name grupo, tá? Além disso, eu vou adicionar também a idade, grupo, a descrição, grupo, o avatar, grupo. Pronto, agora que eu já tenho todos eles aqui adicionados no na nossa div, né, que é o Profile Form, eu preciso adicionar essa div lá no nosso Profile Card, tá? Então, o Profile Card, que também é uma div, tá? Eu quero adicionar como filho seu, tá? Quem? O Profile Form, tá? Bem, essa parte aqui, finalizamos, tá? Agora, bora lá. Eu quero criar agora essa função aqui, tá? Então vamos por parte. Primeiro vamos criar essa função. Como é que a gente cria ele? Function, tá? E dá um nome para ele. Veja só, tá? Eu já passei aqui os atributos, então eu preciso ter esses parâmetros aqui. Primeira coisa que eu quero receber é o ID, tá? Então agora a gente entende porque ele está em name, age, description e avatar. Por quê? Porque é o ID aqui, tá? Bem, além disso, o que eu quero receber? O que vai aparecer para o usuário, tá? Que é o label text. Eu preciso do input, que é o tipo, tá? Que é o tipo de input. E veja só que a gente tá passando aqui, tá bom? Que aqui, ó, é um texto, é um número, é um text area, é um URL, tá? Então a gente tá passando o seu valor, tá? Que vai vir lá do objeto que a gente criou, só que a gente tá passando aqui, tá? Profile name, profile engine, enfim. E também o placeholder, tá? Placeholder. Pronto. Bora lá, vamos continuar. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um instante, tá? Então, chamado grupo. E vou falar, olha para o meu documento inteiro e cria para mim, create elemento, uma div, tá? Agora que eu criei essa div, eu vou vir aqui, vou acessar a nossa div e vou falar que eu quero criar uma classe para ele, tá? Class name. Olha quantos estilos que a gente ainda tem que botar lá no CSS e aplicar, tá? Então, vamos criar aqui um label, document, olha o meu documento inteiro, create elemento, cria um elemento chamado label, tá? Bem, label, ponto, set attribute, tá? Eu vou, o que eu vou fazer aqui, ó? For id. Eu vou relacionar o rótulo ao campo, tá? E aí, basta agora eu vir aqui, label, ponto, text, conte, que é o conteúdo, e aonde que está o conteúdo? Está dentro aqui do nosso label text, tá? Bora lá, gente, voltando aqui. A gente criou o nosso label, tá? E aí eu tô setando o atributo, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô relacionando o rótulo ao nosso campo, tá? Que é o ID que vem lá, tipo name, age, description ou avatar, tá? Então ele tá sendo atribuído aqui no nosso label e eu tô inserindo o texto, tá? Que vai ser exibido para o usuário, que tá dentro do nosso label text, tá? Bem, bora lá.
Então, esse aqui é o texto visual do nosso rótulo. Vou criar agora uma variável, tá? Chamada input. Bem, vou fazer aqui uma verificação, tá? Input, text, tipo, né? Então, type. Eu preciso ver qual é o tipo. Se ele for igual text área aqui, ou se ele for igual a esse daqui, uhum. Se ele for igual text área, eu vou precisar fazer umas coisas diferentes, tá? Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô querendo criar aqui o campo de entrada, tá? Então, se o input for um text area, tá? O que eu vou fazer? Se ele for, se ele for do tipo text area, eu vou vir aqui, vou pegar minha variável input, tá? Vou atribuir para ele o quê? Vou falar, olha para minha página inteira e cria para mim um elemento de quê? De text area, tá? Então, eu preciso criar esse elemento para mim. Agora, se ele não for do tipo text area, tá? Quer dizer que ele é do tipo input. Então, eu vou vir aqui, no lugar de criar do tipo text area, eu vou criar do tipo input, tá? Então, o que eu vou fazer? O input aqui vai ser do tipo, o tipo dele vai vindo de onde? Do input type, tá? Que é o tipo, tá? Gente, olha, ele pode ser qualquer tipo. Olha aqui, ó. Ele não sendo text area, tá? Sendo text, name, URL, eu vou atribuir esse tipo para o input. Então, se ele for do tipo do text area, aí eu vou criar um text area, tá? Porque aí funciona diferente. Bem, bora lá, vamos continuar, tá? Agora nós temos nosso input, tá? Seja ele do tipo texto, seja ele do tipo name, seja ele do tipo URL, seja ele de um text area, seja ele qual for o tipo de input, nós já temos ele dentro da nossa variável input, tá? Então, bora lá. Agora a gente pode começar a utilizar, passar algumas coisas para ele. Então, bora lá. O input, ele tem um ID. A gente pode passar um ID para ele. E onde está o nosso ID? Dentro da nossa variável ID, tá? Bem, o input, ele também... O input, ele pode ter o quê? O placeholder, né? Que é o texto, tá? Que aparece antes da digitação. Então, eu vou atribuir ele aqui. Bom, ó. Então, até agora, o que a gente fez, tá? A gente vai ter o ID, que vai ser usado para acessar o valor. A gente está passando aqui o texto que aparece antes da digitação. E, além disso, a gente pode ter o quê? O input velho, que é o valor, tá? A gente pode atribuir o valor, que a gente já passou, tá? Ou, se não vier valor nenhum, a gente passa, então, vazio, tá? Então, o valor atual do campo. Se não vier lá o valor, ele vai ficar como vazio. Bora lá, vamos continuar aqui, tá? Agora que a gente já criou aqui o grupo de nosso formulário, tá? A gente precisa adicionar o rótulo e o input do nosso grupo, tá? Então, bora lá. A gente criou o nosso grupo aqui em cima, olha, o grupo aqui, ó. Ó, a gente criou ele aqui, ele é uma div. Bem, vou falar o que, olha, div. A minha div, eu quero vou adicionar os filhos para vocês aí, tá? Quem que eu vou adicionar para você como filho? O label, tá? E além do label, eu quero adicionar também como filho da minha div o input. Então, eu quero ter o texto e a entrada, tá?
Bem, no fim, preciso retornar o quê? No fim aqui, eu retorno essa minha div, tá? Então, vou retornar o quê? O grupo completo, tá? Eu retorno para quem, gente? Eu retorno aqui em cima. Quem não é aqui em cima que eu tô chamando, agora você vai entender, ó, o que a gente fez. A gente não chamou ele e atribuiu para dentro dessas constantes, e no fim a gente não pegou o que estava dentro dessa constante e adicionou como filho do nosso profile form, que o nosso profile form ele é uma div, e aí depois a gente pegou essa div e adicionou como filho da nossa div profile card, que é a nossa div aqui. Pois é. Então foi isso aí que a gente fez até agora. Tá? Então, salvando aqui tudo. Bora lá. Bem, parou por aí? Parou por aí. Por quê? Porque a gente tem mais umas funções aí para fazer. Nós não temos, nós chamamos funções lá em cima, gente. Então, nós temos que criar essas funções. Bora lá. A gente precisa chegar aqui, ó, function, e criar a função toggle e tit, tá? Bora lá. Para ganhar tempo, eu vou vir aqui, Ctrl D, e vamos achar ele aqui, ó. Pronto, aqui. Quando a gente apertar nesse botão, ele tem que chamar essa função. Então, quando eu clicar nesse botão, eu tenho que chamar essa função. E essa função aqui, a gente está criando ela aqui embaixo. Então, bora lá. A gente não vai, a gente não espera receber nada, tá? Então, pode ver que a gente chamou ele lá e ele não passa nada. Por quê? Porque a gente tem uma função que não espera receber nenhum tipo de parâmetro, tá? Essa função aqui, na verdade, gente, ela vai alternar entre os modos de edição e visualização. É só isso, tá? Então, bora lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou só modificar, tá? Então, vou atribuir para dentro da variável edição a negação de edição, tá? Eu vou inverter o estado atual. Se ele estava true, ele passa a ser false. Se ele estava false, ele passa a ter true. Porque lembra, gente, agora a gente volta lá no nosso botão que está lá em cima, aqui, tá? Porque o nosso botão, ele tem que ficar, se ele tiver em modo de edição, ele tem que aparecer cancelar, tá? Se eu apertar cancelar, agora ele tem que aparecer o quê? Editar, tá? Editar perfil, tá? Então ele tem que mudar esse meu botão, ele não pode ficar só em um formato, ele tem que mudar o texto, tá? Então é isso aqui que vai fazer as funções. Então aqui a gente muda ali variável. Se ela tá true, ela passa a ser falsa. Se ela tava falsa, ela passa a estar true, tá? Verdadeiro passa a ser falso. Tava falso, passa a ser verdadeiro, tá? Em outras palavras, inverte o estado atual. Invertir o estado atual, eu renderizo o meu profil, tá? Então, eu chamo aqui minha função, que vai renderizar o perfil com base no novo estado. Bem, bora lá. Vamos criar aqui mais uma função. Function solve profile. Opa! Solve profile. Veja só, a gente criou aqui. É o botão para poder salvar tudo, toda a atualização, tudo que o usuário editou lá para nós, tá? É a nossa última função. Então, a gente criou, a gente colocou lá três nomes para três funções que eu falei que a gente ainda tinha que criar. Então, bora lá. Salve profile. A parte, gente, de cansada. Deixa eu beber um pouquinho de água, gente. É que, na verdade, não cansa muito programar, né? O que cansa é a gente falar enquanto a gente está programando. E o professor, ele não para um minuto de falar, né? Eu acho que por isso que eu acho que o professor acaba gostando muito de falar. Porque ele dá tanto, ele fala tanto quando ele está programando ou quando ele está dando uma aula, aí ele se acostuma em falar, né? Então, bora lá. Estamos finalizando aqui a parte de JavaScript, mas ainda falta a parte de estilo, tá? Então, bora lá, gente. Ai, bora lá, tá? Então, a gente precisa salvar agora. Bem, então, como é que a gente vai salvar? Bem, gente, a gente vai atualizar os dados que foram editados pelo usuário, né? Então, profile data.name tem que receber agora
o que o usuário, ele editou, tá? Para mim, tá? Então, eu vou vir aqui, document.get, elemento by ID. Lembra que a gente criou o ID lá, tá? No nossos grupos de formulário. E qual é o name? Name, tá? Então, o ID é name. E eu vou receber o que? O valor, tá? Então, quando eu falei aqui, gente, ó, quando a gente pegou aqui o ID, né? E eu falei, olha, gente, esse ID aqui vai ser usado para acessar o valor. A gente está utilizando ele agora aqui para poder acessar o valor, tá? Profile, data, ponto, name, documente. Eu vou fazer assim, gente, ó. Copia, cola, a gente ganhar tempo, porque eu sei que você também está cansado, né? Então, bora lá, que a gente vai falar sobre a idade. Então, esse é o ID. Agora vai ser da descrição. Description. E eu preciso ver, gente, se está tudo escrito corretamente. Por quê? Porque senão a gente vai ter problema depois, tá? Mas, pelo jeito, está tudo aqui escrito corretamente. Então, isso aqui é bom. Se está escrito corretamente, é bom. Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes, na hora que dá erro no código, a gente sempre fica pensando que o erro é mais grave, mas às vezes um erro é só erro de escrita mesmo, tá? E eu vou falar isso, gente, porque por mais que às vezes você tenha bastante tempo que programa, ou que você já saiu da faculdade, ou que você já se formou, que seja lá o que for, você nunca na sua cabeça, por incrível que pareça, e olha que durante muito tempo, né, por exemplo, na faculdade, durante muito tempo, sempre os professores falaram, gente, procure primeiro o que é óbvio, né, erro, digitação errada, faltou uma ponto e vírgula, olha isso, porque às vezes o erro, às vezes não é na lógica, não é no código em si, às vezes é alguma coisa que você esqueceu ou digitou errado, mas a gente nunca acha que é isso, né? A gente sempre vai achar, não, a minha lógica está errada, né? É, onde eu me perdi, né, no pensamento, será que na hora de eu desenvolver aqui minha lógica eu me perdi? E a gente tenta começar a ler o código para entender. Aí quando a gente começa a ler o código, né, para poder rever a nossa lógica, aí quando chega lá no meio lá, um erro de digitação, ou faltou um ponto e vírgula, né? E aí a gente fala, poxa, né? Era, era um errinho besta, né? Mas que faz às vezes a gente passar o tempo todo ali quebrando a cabeça. Bem, então, temos aqui já os nossos quatro, né, formulários aqui, né, que a gente pode preencher, que é a parte do nome, a idade, a descrição e o avatar. Feito isso, na hora que ele apertar para salvar, eu vou salvar essas mudanças lá. E além disso, que eu vou fazer, eu tenho que mudar, né? Se ele estava em formato de edição, agora ele vai ficar falso. Ele não vai mais estar em formato de edição. Então, o que eu estou fazendo? Eu saio do modo de edição e aí eu renderizo o meu profile, tá? Então, eu vou renderizar o perfil com os novos dados, tá? Bem, aqui, gente, para ele renderizar o perfil pela primeira vez quando a página ela é carregada, tá? Então, veja só, está aqui as coisas. Não estou vendo o botão. Mas vamos dar vida, né, a isso aqui para a gente poder ver onde foi nosso botão, tá? Mas veja só, está funcionando. Tem belezura aqui? Não tem belezura, porque a beleza ela traz consigo o quê? O estilo, tá? O CSS. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é estilizar aqui. Vamos lá, vamos pegar primeiro o nosso class name aqui, que é o avatar container, tá? Então, o primeiro aqui que a gente vai estilizar. Bem, vamos centralizar o texto. E eu vou colocar um espaçamento embaixo de 1.5 RE.
tá? Ah, bem, o próximo crédito, né? Vamos fazer assim, ó. Pronto. Qual é o próximo? Esse aqui, Avatar. Ponto Avatar. Ah, eu vou colocar agora um tamanho, tá? Uma largura para essa minha imagem. 120 pixels. Já diminuiu bastante. Vou colocar uma altura também de 120 pixels. Eu vou colocar uma borda bem redonda, tá? De 50%. Eu vou deixar bem arredondada. E eu vou colocar aqui um object fit aqui. Object fit. Pronto, isso aqui, o copy, tá? Eu tô garantindo, gente, que a imagem ela cubra o espaço sem distorcer, tá? Então, eu quero manter aqui a nossa imagem realmente sem que ela tenha distorção de imagem, tá? Eu vou criar uma borda, gente, tá? Para ficar visível e bonita, uma largura de 4 pixels. Vai ser o tipo vai ser solid e a cor vai ser um F0, 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 tá? Então, pronto. Agora a gente deu uma cor aqui, uma vida aqui para nossa imagem. Bem, a gente deve continuar aqui. Vamos procurar aqui o nosso próximo class name. Opa, pronto, vai ser o profile header. Bora lá. Agora é a parte de cabeçalho, tá? Do nosso perfil. Eu vou colocar aqui um display flex, tá? Display flex. Então, eu vou alinhar os alimentos lado a lado. Então, a gente pode ver que realmente já está lado a lado. Eu vou centralizar, né? Na verdade, não vou centralizar. Na verdade, eu vou colocar um espaçamento entre os elementos. Pronto. Já melhorou. E os itens, tá? Eu vou alinhar verticalmente, tá? Pronto, já tá dando aqui já uma visão melhor aqui, tá? Eu vou colocar uma margem externa embaixo de 1.5 rm também. Vou colocar uma borda, porém essa borda eu vou colocar somente embaixo, tá? Então vai ser uma borda dupla, vai ser embaixo de um pix solid e a cor vai ser E, tá? Então eu tô colocando essa linhazinha aqui embaixo. Bem, além disso, eu vou colocar um espaçamento, mas também vai ser embaixo, tá? Só que esse espaçamento é um espaçamento interno. E eu vou colocar de 1 rm, tá? Bem, legal. Bem, o nosso profile, o cabeçalho do nosso profile, a gente tem um H2, lembra que a gente criou? Então, eu vou acessar ele, tá? Vai ser o nosso H2, a gente vai estilizar ele. Bem, então, eu vou remover a margem, tá? Que é a margem externa dele. Eu vou colocar um tamanho de fonte para ele, então fonte size de 1.5 rm. E eu vou colocar uma cor, tá? 2C35. Prontinho. Bem, bora lá, vamos continuar, que ainda temos bastante coisa para fazer. Eu vou estilizar o nosso botão, tá? Então, botão. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um cursor ponte nele, para ficar a mãozinha lá, tá? Quando a gente passar aqui, ó, formato de mão. Vou colocar uma. Opa, ponte. Vou colocar aqui uma transição, tá? Uma animação. No. Deixa eu só colocar aqui, gente. Pega o copio ali e coloco lá, tá? No background color de 0,3 segundos.
Bem, bora lá, nós temos mais class names aqui, que é o Edit BT, tá? Então, vamos aplicar aqui o estilo. Vou colocar aqui um background color, uma cor de fundo aqui vai ser um 3498 dB. A gente já usou bastante essa cor aqui, tá? A cor do texto vai ser branca. Pronto. A gente vai remover a borda dele, tá o nome. A gente vai colocar um espaçamento, tá? Em cima e embaixo vai ser de 0,5 rm. E do lado a gente vai colocar de 1 RE, tá? Então a gente já vê que já tá melhorando. Eu quero arredondar, né, esse meu botão, então body radius, e eu vou colocar de 6 pixels. Pronto, melhorou bastante. Eu quero colocar um evento para ele, então, quando a gente passar o mouse por cima dele, o que a gente quer fazer? Eu quero modificar essa cor, tá? Para que ocorra essa animação aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 2980B9. Veja só, já melhorou bastante. Bora lá, vamos continuar. Nós temos mais alguns class. Vamos lá, class name. Bora lá. Nós temos o profile info, né? Então, eu preciso esse profile info aqui, gente, da informação. Eu vou fazer assim com ele. Primeiro, deixa eu ver aqui um negócio. Eu criei essa div aqui. E a gente vai ter um profile info. Se ele tiver em formato de edição, o profile info com tá. Então, bora lá. Vamos aplicar aqui esse estilo aqui, tá? Dentro do nosso profile info, a gente criou alguns parágrafos, tá? Então, vamos utilizar esses parágrafos. Eu vou colocar aqui uma margem externa de 1 rm em cima e embaixo e na esquerda nada. Na esquerda e na direita nada. Eu vou também colocar um font size de 1 rm. E eu vou colocar aqui um line de 1,6. Bem, além disso, o nosso parágrafo, tá? A gente tem um carinha lá chamado, aqui eles, o strong, né? Que é um elemento HTML. E a gente pode estilizar ele também, tá? Que é esse aqui, ó. Bem, bora lá. Vou mudar a cor do texto dele, color. Vou colocar aqui 2C3E50. Pontinho. E eu vou colocar uma margem à direita, tá? Um espaçamento externo à direita de 0,5 rm, tá? Pronto. Coloquei uma margem aqui, já ficou melhor, tá? Bem, além disso, bora lá. Nós temos o profile form. Então, vamos estilizar.
nome, tá? Isso aqui, gente, é o estilo de formulário de edição, tá? O formulário ele fica oculto por padrão. Então, a gente mantém ele aqui oculto, tá? E aí, agora a gente tem que trabalhar aqui. Bora lá. Cadê outra peça? Esse aqui. Aqui para os grupos. Bem, o que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui um espaçamento, uma margem, embaixo, tá? De 1,2 rm. Então, eu estou colocando espaço abaixo de cada grupo de formulário, tá? Então, na verdade, agora a gente está trabalhando na parte de formulário. Cadê minha parte de formulário? Eu tenho que. Não está aparecendo porque a gente ainda não chegou na parte de fazer a edição, né? De mudar. A gente tem que aplicar aqui a mudança. Tá. Vou aplicar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu já aplicar aqui para o nosso Farm Group a parte do label. Já que a gente tem uma parte do label aqui, a gente já vai aplicar logo. Para a gente não esquecer depois. Vamos colocar display block, que a gente já viu, né? A gente faz com que o rótulo ocupe a linha toda. Vou colocar aqui uma margem abaixo, tá? Uma margem externa de 0,5 rm. E eu vou colocar aqui ele em negrito. Vou colocar 600. Vou mudar também a cor do texto, para seguir a mesma cor. Aqui, ficar tudo bonitinho. Então, seguindo aqui um padrão, tá? Lembrando, gente, que quando começa a repetir assim as coisas, é bom criar uma variável, tá? Porque aí depois você só muda em um único lugar. Bem, eu posso ter o input e eu posso ter também o textuário, né? Então, eu quero colocar aqui uma largura de 100%, tá? Então, quando a gente chegar na parte aqui de edição, a gente vai ver isso aqui tudo sendo aplicado aqui, tá, gente? O pad 0,8 rm, uma borda de 1 pix solid, puxa ali arredondado, 6 pixels. Vou colocar aqui uma fonte size 1 rm, e uma transição aqui. E eu vou colocar por minha. Eu quero para a cor da minha borda. Então, eu vou colocar aqui. Vai ser de 0,35. Eu quero colocar aqui uma transição suave ao focar, tá? Agora a gente pode fazer essa parte de focar. Então, a gente vem aqui, focus. Também para o text area, focus. Agora sim, eu vou remover o contorno, tá? Então, none. Eu removo aqui o contorno padrão do navegador. E aí eu vou colocar aqui uma cor da borda color, tá? Aquela cor que a gente está usando aqui, 3498 dB. Vira e mexe a gente usa essa cor, né? Então, vou colocar aqui uma sombra, tá? 0,002 pixels. E eu vou colocar aqui RGBA
52, 152, 219. A gente tem essa cor azul, mas eu vou colocar aqui uma opacidade, tá? De 20%. Então, vou coisa aqui, gente, para vocês poderem ver, tá? 52, 152, 219, 0,2, tá? Então, as três primeiros números são a cor e o último aqui é a opacidade de 20%. Bem, bora lá, vamos continuar. Além disso, eu quero aplicar também um estilo para o textial, tá? O mínimo de altura, eu vou falar aqui, vai ser de 100 pixels, size vertical, tá? Eu vou permitir redimensionar verticalmente, tá? Então, eu falei que a altura do meu textiário, no mínimo, para a área de texto é de 100 pixels, e eu estou permitindo que ele redimensiona verticalmente, tá? Opa, verticalmente. Vertical. Isso. Prontinho, tá? Bem, além disso, eu quero também criar aqui, deixa eu ver. Temos aqui o Solve BTN. A gente não pode esquecer, né? Então, bora lá. Vamos criar aqui o estilo para ele. Eu vou colocar uma cor de verde para ele. Colocar uma borda. Tirar a borda. Vou colocar um espaçamento. Consegui, não, porque a gente está seguindo em cima e embaixo. Vou colocar aqui um 7 rm, 1,5 rm. Na direita e na esquerda. Vou colocar aqui uma borda, vou deixar ele arredondado aqui, 6 pixels. Font size também vai ser 1 rm. E a largura vai ser de 100%. Então, bem, agora vamos. Bem, deixa eu só terminar aqui, né, de salvar aqui de editar isso aqui. Quando a gente passar o mouse em cima dele, assim como nos outros botões, né, que a gente fez, vamos fazer para ele também. A gente vai trabalhar com o background color aqui, ó. Então, 27 AECC. Bem, o que é que nos falta aqui? Né? A parte da gente poder ver as coisas funcionando, né? Cadê aqui? Bem, temos que trabalhar com isso, mas antes da gente vir aqui nesse, vamos passar aqui, o show form. Pronto. Isso aqui é a classe para mostrar o formulário. Display, pronto. Eu preciso tornar ele visível. Já veio que agora sim, tornamos ele visível. Bora lá. Além disso, nós temos outro carinha aqui, que a gente precisa tornar ele também visível. Cadê aqui? Nesse caso, esse aqui, eu preciso tornar ele invisível, porque veja só, ele mantém aqui, ó. Ó, eu vou apertar para editar, ele vai manter isso aqui e aparece aqui a informação aqui embaixo para mim coisa. Só que esse aqui, display none. Isso aqui tem que sumir. E isso aqui tem que sair daqui. Agora sim. Mas o meu botão ainda não está aparecendo aqui, gente. Por que não está aparecendo? Porque eu devo ter esquecido alguma coisa aqui. Eu devo ter esquecido de trazer o meu botãozinho. E agora vamos lá, que a gente tem que achar o botão. O salve botão. Cadê nosso salve botão? Deixa eu achar aqui.
e quer salve botão, né? Já tá errado a ler. Mas eu fiz certo aqui, no estilo. Também não fiz, né? Eu copiei de lá. Ele é para ficar aqui embaixo. Então, bora lá que eu não devo ter trago ele. Realmente eu não trouxe ele em nenhum momento aqui, ó. Eu salvei o name. Ó, presta sua atenção, gente, aqui, tá? No nosso salve botão, é, eu tô trazendo alguns carinha aqui. O name, a idade, a descrição e o avatar. Eu tô adicionando ele ao profile. Mas eu não falei assim, olha, profile. Você também vai receber como filho, tá? E aí eu viria aqui e falaria para ele que ele vai receber como filho quem? O salve BTN. Agora eu vou editar aqui e ele tem que aparecer aqui. Tá aparecendo. Porém, esse meu salve BTN aqui, ele não está estilizado. Por quê? Porque eu errei na digitação, né? Pronto. Agora sim. Então, como eu falei, erro de digitação, né, gente? Ou esquece alguma coisa, né? Nesse caso, teve dois erros. Erro na escrita e eu erro porque eu esqueci de transformar ele filho do meu profile fome. Tô cansada de falar, gente. Aí a pessoa cansa de falar, aí fica um pouco difícil. Mas bora lá, gente. Deixa eu apertar o F12, né? Porque se der algum erro, né, a gente consegue ver no console. Bem, tá aqui tudo bonitinho. Eu vou mudar. Eu vou colocar aqui, no lugar de ser Maria, para ser Jéssica, tá? Eu vou dizer que é para ter 25. Além dela ser desenvolvedora, front-end, Angular, especialista em Angular, ela é, ela também é developer, então ela é desenvolvedora em Python, tá? Vou colocar assim. É, e eu vou mudar aqui, vai ser image, e aqui tem uma coisa errada, tá? Que aqui era para trazer a informação. Nós vamos colocar aqui, tá? Image avatar 2. E eu tenho que ter essa imagem, lembra, gente? Eu tenho que ter essa imagem lá, tá? Bem, agora eu vou salvar alterações. Vamos ver se vai salvar. Salvei. Bem, Jessica Smith, 25, Front-End Developer, Angular Specialist, Python Developer. Legal. Vou mudar agora a imagem. A imagem aqui agora vai ser a 3. Pronto, tá funcionando, tá? Eu só vou voltar aqui, gente, no nosso código aqui, no script aqui, rapidinho. Não é a parte de salvar, tá? Porque a parte de salvar tá funcionando. Eu tenho que vir aqui quando eu passo as informações. Quando eu edito aqui, eu vejo que tudo está aparecendo. Menos o avatar. Então, bora lá. Vamos rever aqui, tá? Vamos seguir aqui a parte aqui do avatar, tá? Avatar. Peraí, viu, gente? Um minutinho aqui. Deixa eu me achar aqui. Avatar URL. URL. Profile data. Eu coloquei profile data URL. Nós não tem esse carinha lá, né? URL. Nós temos o avatar. Como de novo, erro na digitação. Agora ele deve aparecer aqui. Pronto, tá aparecendo. Por quê? Porque a gente passa essa informação, gente, para nossa função, tá? E aqui na nossa função é que a gente fica responsável por trazer o valor ou
vazio, tá? E o valor tá aqui dentro do valor aqui que a gente passou, que vem de onde? Daqui, tá? E aí, se tiver vazio aqui, ele vai aparecer o quê? Essa mensagem aqui, informe seu avatar, tá? Então, vamos lá. Vou mexer aqui de novo. Vou colocar a imagem 3. Vou colocar agora que vai ser Ana Maria, que ela tem 52 anos. E Ana Maria é tudo, né, gente? Ana Maria tem aí uma carreira aí muito promissora, né? Sabe já bastante coisa, né? Vou colocar que ela também é o I, o X. Ela é uma entusiasta, tá? Enfim, tá? A Ana Maria aí tá bombando. Vamos salvar alterações. Prontinho, tudo salvo aqui, tá? Então, gente, a gente fez esse projeto aqui junto. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa aqui que a gente pode, né, tá melhorando. E que eu espero que vocês olhem para isso e falem, poxa, eu quero melhorar esse projeto e que vocês vão lá e melhorem, tá? Vocês consigam aí trazer coisas melhores aí e poder aumentar aqui esse projeto, tá? Talvez utilizá-lo melhor, tá? Aqui, colocar um espaçamento um pouco a mais aqui no nosso container. Mas, por hora, acredito que esteja bom, né? Veja só que ele volta quando aperta aqui em cancelar, tá? Ele não muda nada, do jeito que a gente foi e volta. E agora, se eu apertar, modificando alguma coisa, ele aplica essa modificação, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!